Todos aqueles que forem ter acesso a esse vídeo, que puderem assistir esse vídeo, quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde. Quero aqui fazer uma gravação deixando uma reflexão da palavra de Deus às nossas vidas como alimento, para que Deus ele possa nos alimentar um pouco mais da sua santa palavra. Primeiramente, a Deus seja toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós que anunciamos a palavra de Deus, não cabe a nós merecimento de receber glória. Deus disse que não daria a glória dele para ninguém. A nós que tem esse desejo, essa alegria de anunciar a palavra de Deus, de falar dela, de meditar, de compartilhar dela, conforme os mistérios, conforme a capacitação que a cada um tem recebido de Deus, né? É uma felicidade a gente contribuir para o reino de Deus. Nós que anunciamos a palavra de Deus, estamos também em cumprimento do mandamento de Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Essas foram as palavras de Jesus. Queria tomar por base o evangelho de Jesus conforme o escritor Lucas, no seu capítulo 9 e versículo 23 ao 27, onde o texto traz o tema o seguinte: cada um deve levar a sua cruz. Reparo que o título diz: cada um deve levar a sua cruz. Já deixo abrir aqui um parêntese antes de fazer essa leitura. A salvação é individual. A gente pode ajudar uns aos outros em oração, mas Deus ele quer que cada um leve a sua cruz. Mas depois vamos falar um pouco mais de cruz. Diz assim a palavra de Deus no versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e quando vier na cidade da carne. Repara que no tempo de Noé, somente Noé e a família dele receberam a salvação. Então, aquelas pessoas daquele tempo comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, como Jesus mesmo disse no Novo Testamento, que a vinda dele será como nos tempos de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Ou seja, ela só se preocupava com seus interesses, só se preocupava em pecar. Elas não viviam uma vida de renúncia. E a consequência foi estrondosa. Aquelas pessoas que não quiseram dar atenção ao que Noé estava fazendo, à vista deles, talvez Noé estava caducando, talvez à vista deles Noé estava fazendo uma loucura. E eu já tenho algo aqui para compartilhar. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Talvez para muitos hoje, nós que gostamos de ir todos os dias na igreja com o propósito de buscar a Deus, talvez nós hoje que andamos com a Bíblia na mão, ou você na sua casa, em frente da sua casa, tem visto evangélicos passando na rua evangelizando, te convidando para ir para a igreja, dizendo que tem que aceitar Jesus,
Para você, talvez isso pareça uma coisa sem sentido, uma coisa louca. Talvez não faça sentido para você andar com a Bíblia na mão para ir à igreja. Talvez para você não faça sentido deixar de ir ao forró. Estamos aí chegando próximo à festa do carnaval. Talvez para você que gosta de carnaval, não faz sentido deixar de ir ao carnaval, né? Porque ali é uma festa mundana. Como também já aconteceu uma época, né, de pegarem um personagem simbolizando Jesus, né, e outro personagem simbolizando o inimigo. Então aquilo ali foi uma coisa que muito desagradou a Deus, e Deus não tem o culpado por inocente. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho para a palavra. Talvez para você não faz sentido viver uma vida de renúncia, deixar de beber cerveja, deixar de fumar, deixar de prostituir, deixar de usar droga, né? Talvez você nem faça isso, mas talvez você ainda não tenha um compromisso sério com Deus. Talvez você ainda não largou o hábito de falar mal. Talvez para você a mentira é uma coisa normal, porque muitas das vezes mentir tira o nosso corpo de banda para que a gente não venha sofrer algum agravo. Mas só que tem que prestar atenção o que diz no Apocalipse, que aqueles que amam e cometem a mentira, Jesus disse que vai ficar fora do céu. Então não dá para mentir, não dá para viver na prática da mentira. Então, Jesus disse que aquele que quiser ir até ele, é necessário primeiro renunciar, depois tomar a cruz. Por que tomar a cruz? Cruz fala de sofrimento. Quando Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, ele está dizendo assim, interpretando o que Jesus está falando. Jesus quer dizer assim, que se nós quiser servir a ele, a gente tem que estar disposto a sofrer por amor a ele. Cruz fala de sofrimento, tomar na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Muito bem, meus queridos. Um texto que eu acabei de ler, vocês puderam acompanhar aí. Esse texto também se faz muito bem conhecido. A renúncia, a forma que Deus quer que a gente agimos na terra para herdarmos a salvação. Nós bem sabemos, meus queridos, que muitos no mundo estão aproveitando a vida, muitos no mundo estão fazendo o que quer, o que gosta. Muitos ouvem falar de Jesus. A palavra de Deus hoje, ela não é encoberta. Inclusive, eu tive falando esses dias no trabalho que hoje a tecnologia ela tem facilitado a palavra de Deus. Hoje a modernidade, a tecnologia como um celular, através do mesmo que estou aqui falando essa palavra, você poderá ter acesso através das redes sociais. A palavra de Deus hoje, irmãos, a palavra de Deus hoje, meus queridos, está tendo um percurso veloz. A palavra de Deus está tendo um alcance veloz. Eu disse também, ainda recentemente, nesses dias, que a palavra de Deus ela está tendo a velocidade de alcançar vidas. Hoje ninguém mais é inocente a respeito da palavra de Deus. Ninguém mais hoje é inocente a respeito do Evangelho. E Jesus deixou uma promessa até dizendo que antes que o fim viesse, a palavra dele seria pregada em todo o mundo. Sem contar até que Deus tem levantado muitos profetas para falar dessa palavra. Então a gente temos que analisar o que a Bíblia diz para que a gente não venha perder a salvação. Como a palavra está de fácil acesso, até mesmo a palavra de Deus pode ser lida hoje através de aplicativos no celular. Muitas das vezes a pessoa pode não saber ler, mas existem aplicativos que fala da palavra de Deus, tem a palavra de Deus gravada. Então, nós temos que analisar atentamente o que a palavra diz, né? Porque Jesus, segundo o texto que nós lemos, ele disse que se alguém quiser ir até ele, o que Jesus quer é renúncia. Ele disse que se alguém quiser ir até ele, renuncie a si mesmo.
tome a sua cruz a cada dia. Então, para saber se nós estamos aos pés de Jesus, precisamos saber se estamos vivendo uma vida de renúncia. Porque tem muitas pessoas, como eu disse há pouca hora, muitas pessoas estão aproveitando a vida, elas não estão vivendo renunciamente, elas não estão negando a si mesmas, elas estão fazendo a vontade